Então nós vamos dar início, nós vamos continuar vendo as equações diferenciais ordinárias de segunda ordem linear. Vamos ver o problema do valor inicial. A gente já até viu o problema do valor inicial nas equações diferenciais de primeira ordem, né? Então o problema do valor inicial a gente chama de PVI, né? E o problema de valor inicial ele vai consistir em resolver uma equação. No caso aqui a nossa vai ser de segunda ordem, né? Uma equação diferencial de segunda ordem linear. Então vamos colocar aqui ela na forma linear. Aí aqui P1 de x y' mais P0 de x y, que é igual a Q de x aqui. O problema de valor inicial ele consiste em resolver essa equação. Essa equação ela vai estar, esse problema, né, ele é sujeito às seguintes condições iniciais, né, que é y de x0 igual a y0. Eu vou conhecer um ponto aí da solução. E além disso, eu vou conhecer a derivada nesse ponto. Vai ser y' de x0 vai ser igual a um valor y1. Então, são essas condições iniciais aí que nós vamos ter. Tá? Aqui são as condições iniciais. Então, no caso aí a gente conhece um ponto. Deixa eu colocar aqui um gráficozinho só pra gente. Então eu vou conhecer um ponto aqui, um x0, y0, um ponto da solução. Vamos supor que a solução seja uma curva aqui qualquer. E além disso a gente vai conhecer também esse ponto x0, y0, esse ponto eu vou conhecer aqui, e a derivada nesse ponto também. Y' de x0 vai ser igual a y1. Então aqui eu vou conhecer, vamos supor, a inclinação, né, da reta tangente, a derivada. Para dar base a esse problema de valor inicial, nós vamos apresentar aqui um teorema. Aí esse teorema ele vai dizer o seguinte, ó: se essas funções aqui, P1 de x e P0 de x, forem funções contínuas no intervalo i, e se esse x0 aqui ele pertence a esse intervalo i, então vai existir uma única solução, y de x, né, desse problema de valor inicial, desse PVI, nesse intervalo também. Tá? Então vamos colocar aqui o teorema. Vamos colocar o seguinte, então, sejam P1 de x e P0 de x aí, funções contínuas no intervalo i. Aí o teorema diz o seguinte: se x0, né, x0 é esse ponto aqui, né, da condição inicial, se x0 pertence a i, então existe uma única solução y de x desse problema de valor inicial, desse PVI, nesse intervalo. Esse teorema a gente não vai demonstrar, mas ele dá condições, né, para a gente trabalhar com essa questão do problema de valor inicial. Ele vai dar as condições aí para a gente resolver alguns problemas. Então vamos ver um primeiro exemplo aqui. Então vamos colocar assim: resolver o problema do valor inicial, o PVI. O seguinte, ó, ele vai ter essa equação aqui, y2 linhas, né, mais y',
menos 6y igual a zero. E vai ter as condições iniciais aqui. O y de zero vai ser igual a 1 e o y' desse ponto zero aí vai ser igual a zero. Então aqui observe que é o problema do valor inicial que foi colocado aqui. Foi dado uma ideal de segunda ordem e foram dadas essas condições, né? No caso aqui y0 é igual a 1 e y' de 0 é igual a 0. Então nós vamos resolver primeiramente essa equação diferencial aqui. E aí a gente já viu nas aulas anteriores como é que resolve essa equação diferencial, né? Nós vamos primeiramente achar a equação característica. Então y duas linhas, a derivada segunda que vai ficar r com o expoente ao quadrado aqui, então vai ficar r ao quadrado mais r aqui menos 6 igual a zero. Fica uma equação do segundo grau. E a gente vai resolver essa equação do segundo grau, né? Primeiramente a gente vai achar o delta aí para ver qual é o caso que se refere, né? Então o delta aqui é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vai ficar 1 mais 24, né? Vai dar 25 aqui. Então o delta aí é maior que zero, nós vamos ter duas raízes. Vamos achar aqui as duas raízes. Então vai ficar, pela fórmula de Bhaskara, que vai ficar menos b, vai ficar menos 1, mais ou menos raiz de delta, raiz de 25, que é 5, sobre 2 vezes a. O a que no caso é 1. Vai ficar 2 vezes 1 dá 2. Então daí nós vamos tirar as duas raízes, vai ser R1, vai ficar menos 1 menos 5, vai dar menos 6, dividido por 2 vai dar menos 3. Tá? Então uma raiz aqui é menos 3 e a outra vai ser menos 1 mais 5 vai dar 4, 4 dividido por 2 vai dar 2. Tá? Então essas são as duas raízes, 2 e menos 3. E daí nós encontramos a solução geral, né? Aí só é relembrar que essa equação geral ela vai ser dada por C1, que é a constante 1, elevado a R1, no caso x, né? No caso vai ficar 2x aqui. Aí mais C2 é elevado a R2, que no caso é o menos 3, vai ficar menos 3x. Essa é a solução geral. E agora, para resolver esse problema, nós vamos usar as condições iniciais aqui, né? Essas condições iniciais elas vão permitir que a gente encontre essas duas constantes aqui. Então a gente vai usar a primeira condição inicial, que é a questão aqui y0 é igual a 1. Então vamos colocar aqui a nossa primeira condição inicial, que é y de 0 que é igual a 1. E aí aqui a gente substitui, né, o x aí por 0 e o y por 1, né? Então nós vamos igualar aqui a 1. Vamos pegar essa equação, essa solução aqui igualar a 1. Então vai e substituir o x aqui por 0, né? No lugar do y eu coloco 1 e no lugar do x aqui eu coloco 0. Então vai ficar C1 é elevado a 2 vezes 0 mais C2 é elevado a menos 3 vezes 0. Aí eu igualo ao y, né? Vou igualar a 1 então aqui. Vamos agora lembrar aqui que aqui vai ficar 2 vezes 0, né? Vai ficar elevado a 0, isso aqui vai dar 1. Aqui também vai ficar elevado a 0, que vai dar 1 também. Então nós vamos ter aqui que C1 vai ficar C1 vezes 1 vai dar C1, mais C2 vezes 1 vai dar
C2, então vai ficar C1 mais C2 é igual, né, a 1. Vamos guardar essa primeira informação aqui. Tá, vamos chamar aqui de equação 1. E agora nós vamos usar a outra condição inicial, que é y' de 0 é igual a 0. Usar essa outra condição inicial aqui, que é y' de 0 é igual a 0. Aí observe que nós vamos precisar derivar nossa solução. E nós não temos a derivada, nós temos apenas a solução aqui. Então vamos derivar essa solução. Vamos pegar essa equação aqui, solução, colocar ela aqui, e vou precisar da derivada dela, né? Então vai ficar y' de x é igual, aí aqui a gente usa a regra da cadeia, né? Vai ficar a derivada de 2x vai dar 2, então vai ficar 2 C1, e a derivada de e elevado a 2x é o próprio e elevado a 2x. Aqui novamente a regra da cadeia. Aqui vai ficar a derivada de menos 3x, né? Vai ficar menos 3, então vai ficar menos 3c2 é elevado, a derivada de e elevado a menos 3x é o próprio e elevado a menos 3x. E agora vamos usar aqui a nossa condição inicial. Aqui o nosso y' vai ser igual a 0, né? E o nosso x aqui vai ser igual a 0 também. Então aqui eu vou substituir o x aqui por 0 e o y' eu vou substituir por 0 também. Ou seja, eu vou igualar isso aqui a 0. Então vai ficar 2c1 é elevado a 2. Aí no lugar do x eu coloco 0, menos 3c2 é elevado a menos 3 vezes 0, que é igual a 0 aqui. Aqui novamente, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 também. Então aí nós vamos ter 2c1 menos 3c2 igual a 0 aqui. E aí nós temos uma outra equação, equação 2. E nós vamos ter um sistema. Juntando esses dois aqui, nós vamos ter um sistema. E aí a gente resolve esse sistema. Então nosso sistema aqui vai ser C1 mais C2 igual a 1 aqui. E aqui é 2C1 menos 3C2 igual a 0. A gente resolve esse sistema aí por qualquer um dos métodos. Vamos resolver aqui por substituição. Então vamos isolar aqui o C1. Então aqui nós vamos ter 2C1 igual a 3C2, né? Esse menos 3 passou positivo aí. E daí nós tiramos o C1, que é igual a 3 sobre 2 C2. Tá? Então eu já sei que C1 é 3 sobre 2 C2. Aí eu vou substituir agora o C1 aqui nessa primeira equação. Vou substituir por 3 sobre 2 C2. Então aqui vai ficar 3 sobre 2 C2 mais C2 igual a 1. Vamos resolver aqui. Então vai ficar 2 vezes C2. Resolve essa fração aqui. 2 vezes C2 dá 2C2 mais 3C2 vai dar 5C2 sobre 2, né? Que é igual a 1. Daí esse 2 aqui ele pode passar multiplicando. Então vai ficar 5C2 igual a 2 vezes 1 que dá 2. Daí eu tiro que C2 vai ser igual a 2 aí sobre 5 aqui, 2 quintos. Então nós achamos o C2, que é 2 quintos. Aí para achar o C1, a gente pode até substituir aqui, ó. Então vai ficar C1 é igual a 3 sobre 2.
Aí no lugar do C2 aqui eu vou colocar 2/5. Então aqui dá para cortar. E aí vai ficar 3/5 aqui. O nosso C1 é igual a 3/5. Então dessa forma eu já achei o C2 e o C1. Agora é só a gente substituir aqui na solução, né, que a gente encontrou. Nossa solução geral aqui, que é essa aqui, né? Tá, vamos chamar ela de estrela aqui, né? Então vou até copiar aqui pra gente. Então vamos substituir aqui o C1, né, e o C2 nessa equação. Então vai ficar y de x igual, aí no lugar do C1 eu coloco 3/5, repito o resto aqui, né, mas no lugar do C2 aqui eu coloco 2/5 e repito o resto. Então essa aqui vai ser a nossa solução do nosso problema de valor inicial, tá? Aí observe que aqui vai dar uma função, né? Essa função aí ela vai gerar um gráfico e tudo mais. A nossa condição inicial era a seguinte, aqui, só relembrando aqui a nossa condição inicial, nossas condições iniciais, ó. Y de 0 é igual a 1 e a derivada no 0 é igual a 0, tá? Então a gente tem no gráfico aqui o ponto, y de 0 que é igual a 1, esse ponto aqui, né, 1 aqui, e nesse ponto aí a derivada é 0. Então aqui nós vamos ter uma reta tangente horizontal. Aqui nós podemos fazer o gráfico, né, e tudo mais, mas vai ser um gráfico em que vai passar por esse ponto, né? A gente não sabe a forma direito desse gráfico ainda, mas ele vai passar por esse ponto e nesse ponto a reta tangente aí vai ser horizontal, né? A inclinação vai ser 0, a derivada vai ser 0. Então vamos ver outro exemplo agora. Vamos colocar aqui essa equação diferencial: y duas linhas mais y igual a 0, com as seguintes condições iniciais: y de 0 é igual a 2 e o y' de 0 é igual a 3. Então vamos começar a resolver. Aqui inicialmente nós vamos transformar aqui a equação diferencial uma equação característica, né? Então vai ficar r ao quadrado mais, aí aqui não é r, tá? Aqui vai ser 1, né? Aí igual a 0. Então vamos ter essa equação do segundo grau. Vamos começar logo a resolver a equação do segundo grau porque ela é incompleta aqui, né? Então vai ficar r que é igual r quadrado que é igual a menos 1. E aí eu vou tirar o valor de r, vai ficar r mais ou menos raiz quadrada, né, de menos 1. Então a gente já observa aqui, né, que a gente vai ter raízes complexas, né, que a raiz quadrada de menos 1 é a unidade imaginária, é o i. Então nós vamos ter r mais ou menos, aí é i aqui, né? Então raízes complexas aqui, e aqui nesse caso, né, vamos colocar esse número complexo aqui naquela forma que tem a parte real e a parte imaginária do número complexo. Então aqui vai ficar esse número complexo aqui, ele vai ser escrito assim, ó, 0, né, que é a parte real, mais ou menos i, tá? Porque lembrando que o número complexo ele é assim, é alfa mais beta i, né? O número complexo a gente escreve assim. No caso eu estou colocando mais ou menos aqui. Então aqui quem está assumindo
o valor do alfa aqui é o zero, então o alfa aqui é igual a zero. O beta aqui ele vai ter valor 1, então o beta vai ser igual a 1. E agora a gente substitui, né, naquela expressão lá do caso em que o delta era menor que zero, né? As equações com coeficientes constantes lineares, né? Só a gente relembrar que a nossa equação, eu vou colocar aqui a forma geral, vai ser C1 é elevado a alfa x cosseno de beta, né? X, aí depois mais C2 é elevado a alfa x seno de beta x. Então aí eu vou substituir, né, o alfa eu vou substituir por zero aqui, e o beta eu vou substituir por 1. Então é aqui e aqui. E o resto a gente repete aí. Então a minha solução geral vai ficar C1 é elevado a 0 vezes x. Aqui eu já poderia até esquecer isso, né? Porque vai ficar elevado a 0, que é 1. Mas vamos colocar aqui por enquanto. Depois a gente substitui. O beta a gente vai substituir por 1, vai ficar 1x aqui. Mais C2 é elevado, aí novamente o alfa substitui por 0, e aqui vai ficar seno, e o beta a gente substitui por 1. Vamos ajeitar aqui. Então vai ficar C1, olha, essa parte aqui vai dar 1, porque vai ficar elevado a 0, vai dar 1, e aqui também vai dar 1. Então vai ficar C1 cosseno, aí aqui 1 vezes x é x, mais C2, multiplica por 1 aqui também, vai dar C2 seno 1 vezes x aqui é x. Então essa aqui é a nossa solução geral, e nós vamos aqui, né, utilizar as condições iniciais para resolver o problema de valor inicial. Então a nossa primeira condição inicial, vamos ver aqui as condições iniciais, é que y de 0 é igual a 2. Então vamos colocar aqui a nossa condição inicial, y de 0 é igual a 2. E aí a gente substitui, né, o x aí por 0 e o y por 2. Então eu vou substituir y por 2, vou igualar a 2 e vou substituir o x aqui por 0. Então vai ficar C1 cosseno de 0 mais C2 seno aí de 0 aqui também, e vou igualar, né, ao valor do y aqui, que é 2. Então aqui cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. Então substitui aí, vai ficar C1 vezes 1 vai dar C1, e aqui, olha, vai sumir, né? Vai ficar C2 vezes 0 vai dar 0. Então daí eu já tiro de imediato que o C1 vai ser igual a 2 aqui. Então é bom que não precisou, não vai recair em sistema. Então essa, na primeira condição nós encontramos que C1 é igual a 2. Eu já sei que C1 é igual a 2. Agora eu vou para a segunda condição inicial. Vamos ver aqui a nossa segunda condição inicial, que é y' de 0 é igual a 3. Então vamos colocar aqui que y' de 0, né, é igual a 3. E aí a gente vai precisar da derivada também da nossa solução geral. Vamos pegar aqui a nossa solução geral e vamos calcular a derivada. Então aqui é a nossa solução geral. Olha, agora lembrando que o C1, né, a gente já pode substituir aqui. A gente pode substituir o C1 por 2, né? Então vai ficar y de x, que é igual a 2 cosseno x
mais C2, né, seno x. Então vamos derivar agora, que a gente vai precisar da derivada. A derivada do cosseno é o menos seno, então vai ficar menos 2 seno x. E aqui vai ficar a derivada do seno é o cosseno, então vai ficar mais C2 cosseno de x. Vamos usar agora a condição inicial, né? A condição inicial é que y linha de 0 é igual a 3, ou seja, eu vou substituir aí o x por 0 e o y linha por 3, né? Segunda condição inicial aqui. Então vamos substituir o x por 0, vai ficar menos 2 seno de 0 mais C2 cosseno de 0. Substituir o x por 0 e vou igualar ao y', que é 3. Agora aqui a gente observa novamente que seno de 0 aqui é 0, então essa parte aqui vai dar 0. E cosseno de 0 é igual a 1. Então vai ficar C2 igual a 3 aqui. Aí eu acho aqui o valor do C2 igual a 3. Então aí nós já temos a solução, né? Porque eu já tenho o C1 e o C2. Vamos colocar aqui a nossa solução geral que a gente tinha copiado ainda agora, né? E aí a gente substitui o C1, eu vou substituir por 2, né? Então aqui vai ficar 2. E o C2 eu vou substituir aqui por 3. Então esse vai ser a nossa solução do nosso problema de valor inicial. Agora nós vamos ver, né, o problema de valor de contorno. O problema de valor de contorno. Aí no caso a gente chama de PVC, né? Problema de valor de contorno. O problema de valor de contorno ele consiste no seguinte: ele consiste em resolver, no caso nós estamos trabalhando com equações diferenciais lineares, né, de segunda ordem. Então a gente vai resolver essa equação aqui linear de segunda ordem e essa equação ela vai estar, esse problema ele está sujeito a essas condições aqui, que a gente vai chamar de condição de contorno nesse caso. Então aqui nós vamos ter que y de x0 é igual a um y0 e y de um valor x1 vai ser igual a um y1. Tá? Isso aqui a gente chama de condições de contorno. Então vamos logo aqui para um exemplo. Observe que aqui não foi dado derivada, né? Então vamos colocar o seguinte: y duas linhas mais 2y' mais y é igual a 0. E aí as condições de contorno são y de 0 é igual a 1 e y de um outro valor aqui, que no caso vai ser 1, y de 1 vai ser igual a 3. Então, para resolver, nós vamos transformar aqui a equação diferencial numa equação característica. Então vai ficar r² mais 2r mais 1 aqui igual a 0. Então aqui é uma equação do segundo grau. Vamos achar o delta aqui para ver qual é o caso. Então vai ficar b ao quadrado, que é 2 ao quadrado, vai dar 4, menos 4 vezes a vezes c. Vai ficar 4 menos 4 vai dar 0 aqui. Nós vamos ter duas raízes reais iguais, né? E aí vamos calcular o valor dessas raízes. É menos 2, né, que é o menos b aqui.
Aí mais ou menos raiz de delta, né, que é zero, não precisa colocar, então vai ficar menos 2 sobre 2 vezes a, né, fórmula de Bhaskara aqui. 2 vezes 1, que é 2. Então aqui vai dar menos 1. E aí vamos montar a nossa equação, a nossa solução geral. Vai ficar y de x. Aí lembrando que nesse caso aqui o delta é igual a zero, nós temos a solução geral dada por y de x, que é igual a c1 elevado a rx mais, e aqui vai ficar c2 x elevado a rx. Então tem esse x aqui multiplicando. Vamos substituir então aqui, vai ficar y de x, que é igual a c1 aí vamos substituir por menos 1r. Vai ficar menos 1 vezes x, vai dar menos x, mais c2 x elevado a menos x. Então essa é a nossa solução geral. Vamos agora aplicar essas condições iniciais para a gente encontrar, né, as constantes, se for possível encontrar. Usar a primeira condição aqui inicial, que é, relembrando lá, né, y de 0 é igual a 1. Então eu vou substituir aí o x por 0, então vai ficar c1 elevado a menos 0 mais c2, aí eu vou substituir o x, né, por 0, então aqui a gente substitui o x por 0 também, aí vezes e elevado a menos 0, e vou igualar isso a 1, que é o valor do y. Aqui vai dar e elevado a menos 0, e elevado a 0, vai dar 1. Observe que essa conta aqui, eu estou multiplicando por 0 aqui, ó. Então isso aqui tudo vai dar 0. Então nós vamos ter que o C1, tá aqui, né? Vai ficar C1 vezes 1 vai dar C1 e vai ser igual a 1. Então eu já achei o C1. Isso usando essa primeira condição de contorno. Vamos ver a segunda agora. Y de 1 é igual a 3. Então vamos para a segunda condição aqui de contorno, que y de 1 é igual a 3. E lembrando aqui que o C1 a gente já sabe que o valor dele é 1. Então aqui nós vamos ter o seguinte, né? Nessa equação eu vou substituir o C1 por 1, tá? Então vamos colocar aqui assim, vai ficar E elevado, e vou substituir o x aqui por 1 e o y por 3. Então esse x aqui ele vai valer 1, então vai ficar E elevado a menos 1 aqui. Aí mais, agora o C2 eu não conheço, o x a gente substitui por 1, então aqui vai ficar C2 vezes 1 vezes E elevado, aí no lugar do x eu coloco 1, então vai ficar E elevado a menos 1. E isso igual ao y, né? Isso, que é 3. Então vamos ajeitar aqui essa expressão. Então vai ficar 1 vezes E elevado a menos 1 é elevado a menos 1. Aqui vai ficar C2 vezes 1 vai dar C2 é elevado a menos 1 aqui, que é igual a 3. E aí a gente tem que isolar, né, o C2 aqui. Tá? Lembrando que o E é uma constante, né, um número, né? Então o que a gente tem que encontrar aqui é o C2. Aí no caso existem várias maneiras de isolar esse C2. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos dividir todo mundo por E elevado a menos 1, né? Porque quando eu dividir aqui por E elevado a menos 1 eu já vou cortar, né? Corta aqui e vai ficar só C2 já isolado. Agora se eu dividir aqui, é claro que eu tenho que dividir toda
as parcelas, né, os membros da equação por E elevado a menos 1. E agora aqui, né, o objetivo era cortar E elevado a menos 1 com E elevado a menos 1 para ficar só o C2 aqui. Aqui E elevado a menos 1 por E elevado a menos 1 dividindo aí, né, vai dar 1. Então aqui vai dar 1, mais, aí aqui ficou só o C2, igual a 3. Esse E elevado a menos 1, nesse caso aqui, não dá para cortar, não dá para fazer nada. Eu vou logo colocar ele para cima. Então ele vai subir trocando o sinal do expoente. Então vai ficar E elevado a 1 aqui. Tá? Aqui é o próprio E. Então aí a gente isola o C2. Vai ficar C2 igual a 3E. E esse mais 1 passa a menos 1. Então esse aí é o valor do C2. Né? Vai dar um número aqui. Se eu substituir o E por 2,7, alguma coisa aí, é o valor do E. Faz as contas, vai dar um número aí para essa constante 2. E aí o problema vai estar resolvido. Então eu já achei a constante 1 aqui e agora a constante 2. Então vamos substituir aqui na nossa equação, na nossa solução geral. Então nós vamos ter aqui, substituindo y de x, que é igual, no lugar do C1 eu vou colocar 1. E no lugar do C2 eu vou colocar 3E menos 1, entre parênteses aqui, né? X é elevado a menos x. Tá? E aí nós encontramos então a nossa solução geral. Aqui vou colocar só a exponencial mesmo, né? Que vai ser dada por essa solução aí. Agora uma observação que no problema de valor de contorno, né, um PVC, vamos colocar assim, um problema de valor de contorno, ele pode ter uma solução, que nem foi o que aconteceu com esse problema que nós resolvemos agora. Ele pode ter muitas soluções ou nenhuma solução. Vamos ver um exemplo em que a gente vai perceber isso. Vamos colocar esse exemplo aqui. Y duas linhas mais 16y, que é igual a zero, com... Aí vamos fazer alguns casos aqui, alguns exemplos aqui. Com essa letra A, com essa condição de contorno, y de zero, que é igual a zero, e y de π sobre 2 igual a zero aqui. Aí depois vamos resolver esse outro aqui, y de π sobre 8 igual a zero. E aqui a letra C, y de zero, que é igual a zero. Essa aqui está repetindo, né? A mesma coisa, vai ajudar não fazer muita conta. E aqui y de π sobre 2, no caso aqui foi zero, aqui no caso igual a 1. Então vamos primeiramente resolver a nossa equação diferencial. Vai ficar y duas linhas mais 16y igual a zero. Aqui vai ficar r quadrado mais a 16 aqui, né? Igual a zero. Então fica uma equação incompleta. Vamos resolver logo direto. Vai ficar r quadrado, que é igual a menos 16. Então vai ficar r, que é igual a mais ou menos raiz de menos 16. Então daí nós vamos ter r, que é igual a mais ou menos raiz de menos 16 é
Raiz de 16 é 4, raiz de menos 1 é i. Então vai ficar 4i. E aí vamos colocar aqui a solução, né, dessa equação na forma de um número complexo completo aqui, né? Então vai ficar 0 mais ou menos 4i. Aí lembrando que esse 0 aqui vai ser o alfa, né? O alfa vai valer 0 e o beta aqui vai valer 4. Então aí nós vamos ter a nossa solução. Eu vou colocar logo ela direto aqui, né? Que é aquela que tem a exponencial, o cosseno e o seno, né? Então vai ficar C1 é elevado a 0 cosseno do beta, que é 4, mais C2 é elevado a 0 é seno de beta x, né? Então vai ficar 4x aqui. Aqui é 0x, né? Mas quando a gente multiplicar vai dar 0. Aqui vamos ter y de x. Isso aqui vai dar 1, né? Vai ficar e elevado a 0. Vai dar 1, aqui é elevado a 0 dá 1 também. Então nós vamos ter C1 cosseno de 4x mais C2 seno de 4x. Tá? Essa é a nossa solução geral. Vamos resolver as nossas condições de contorno agora. Y de 0, né, igual a 0 e y de π sobre 2 igual a 0. Essa é a letra A. Então vamos substituir. Então essa primeira aqui, substituindo aqui, então nós vamos ter C1 cosseno de 4 vezes 0 mais C2 seno de 4 vezes 0, e aí a gente iguala a 0. Então lembrando aqui que aqui vai ficar seno de 4 vezes 0 vai dar seno de 0, isso aqui vai dar 0, e aqui vai ficar cosseno de 4 vezes 0 é cosseno de 0, cosseno de 0 é 1. Então daí a gente tira que o C1 ele vai ser igual a 0. Tá? Então essa primeira condição aqui de contorno ela vai ser igual para as outras também. Então no caso aí eu nem vou fazer mais essas contas para as outras. Nessa letra A a gente tem a segunda condição de contorno, que o y de π sobre 2 é igual a 0. Então vamos colocar aqui. Então vamos pegar a nossa solução aqui e substituir já o C1 aqui por 0 e tentar achar o C2 aí. Então vamos substituir aqui C1 por 0 e vamos igualar a 0 aqui. Aqui vai dar 0, né, quando a gente multiplicar. E aí nós vamos ter, faltou substituir o x aqui, né, por π sobre 2. Aqui nem precisa, porque eu vou multiplicar por 0, vai dar 0 mesmo. Vamos substituir aqui o x aqui por π sobre 2. Então substituindo aqui vai ficar 4 dividido por 2 vai dar 2, vai dar 2π aqui. E aí seno de 2π vai ficar C2 seno de 2π, que é igual a 0. Seno de 2π é 0. Então aí nós vamos ter C2 vezes 0, que é igual a 0. Então vamos parar aqui para observar essa equaçãozinha aqui. É um número vezes 0 dá 0. Qual é esse número aqui? No caso C2 vezes 0 é 0. Qual é o valor do C2? É qualquer número aqui. Qualquer número real satisfaz essa equação. Tá? Então aqui no caso essa equação ela vamos colocar assim, ela é satisfeita para qualquer real aí, né? Qualquer escolha, né, de C2. Tá? Então no caso a gente não vai ter uma única solução, né?
Vamos pegar nossa solução geral aqui, que é essa aqui. E nessa letra A gente sabe que o C1 ele vale 0 e o C2 eu posso colocar qualquer valor aí para C2. Então, se o C1 vale 0, essa parte aqui vale 0, né? E a minha solução vai ser essa aqui. Eu não vou colocar um valor para C2 porque pode ser qualquer valor aqui. Então observe que nós vamos, nesse caso aqui, nós vamos ter muitas soluções, infinitas soluções, que é justamente o que a gente coloca aqui na observação. Tá? Um PVC ele pode ter uma solução, que nem foi essa aqui que a gente encontrou no exemplo anterior. Pode ter muitas soluções, que é esse caso, infinitas soluções, ou pode ter nenhuma solução. Vamos pegar o caso em que a gente não tem nenhuma solução. Essa letra B, cadê aqui a letra B? Se a gente for resolver a letra B, vai ter uma única solução. Vamos resolver a letra C aqui para a gente ver o caso em que não tem nenhuma solução. E aí a gente já aproveita, né, esses dados anteriores aí, né? Então vamos resolver aqui a C. Y de 0 é igual a 0 e então, para essa primeira condição aqui de contorno, né, lá do nosso problema original, ele já foi resolvido, né? Eu vou até colocar aqui, né, que foi essa parte aqui, ó. Então a gente já achou aí que o C1 é igual a 0. Então não precisa repetir aqui. Agora, nessa segunda parte aqui, nós temos que o y de π sobre 2 é igual a 1. Então vamos pegar a nossa solução geral. Deixa eu apagar isso aqui então. E agora vamos fazer y de π sobre 2 é igual a 1. Então vamos pegar a nossa solução geral aqui. Vamos colocar aqui. Essa parte aqui, ó, a gente já viu que o C1 é 0. Então essa parte aqui vai dar 0. Vamos substituir aqui o x por π sobre 2. E vamos substituir o y por 1. Então aqui nós vamos ter C2, que é igual a seno. Aí 4 dividido por 2 aqui dá 2, vai ficar seno de 2π igual a 1. Seno de 2π vale 0. E aí nós vamos ter o seguinte, ó, C2 vezes 0 é igual a 1. Então C2 vezes 0 vai dar 0. Nós vamos ter que 0 é igual a 1. E aí é impossível, né? Essa equação aqui é uma equação impossível, tá? Justamente porque a gente chega aí nessa questão que é um absurdo do ponto de vista matemático, né? 0 ser igual a 1. Então nesse caso aqui o PVC ele não vai ter solução, né? Porque não tem como encontrar as duas constantes aí. Então o PVC não tem solução. Pessoal, esse último exemplo aí foi só para a gente mostrar mesmo que, né, o PVC ele pode ter uma, nenhuma ou muitas soluções, né? Então esse foi o último exemplo que a gente colocou. E aí a gente conclui a aula, né?